Médio. Hoje começamos mais uma aula em 24 de novembro. Um assunto muito importante porque é um assunto que cai muito no Enem e também cai no concurso público, viu? Cai mais assim, prova, quem vai fazer prova de atualidades. E entender como começou a atualidade é um assunto interessante. A parte que vai falar do primeiro reinado no Brasil. Estamos no final do primeiro reinado no Brasil. Depois passaremos para o período regencial, depois para o segundo reinado e finalmente século XX, né? Então, tá bem pertinho da gente concluir esse pedaço. Então, considerando aqui que estamos no primeiro reinado, né? Reinado Dom Pedro I, né? Aqui você pode associar ele ao autoritarismo, né? Poder moderador. Bom, você lembra dessas palavrinhas aqui, ó? Poder moderador. É o poder que está acima dos demais, tá bom? Ele está acima do executivo, do legislativo e do judiciário, tá bom? É um poder criado por quem? Pelo próprio imperador. Isso aqui foi feito na Constituição, tá bom? Tudo isso aqui é coisa da Constituição. A primeira que nós tivemos, a Constituição de 1824. O Brasil se torna independente em 1822, né? Mas 2 anos depois o pessoal cria essa Constituição e o Dom Pedro I participa da criação, claro, e acaba colocando nela esse poder moderador. Isso aqui é uma parte bem interessante que você tem que lembrar do Dom Pedro I. Autoritário, poder moderador, né? Numa das crises aí do reinado dele, houve aí o que nós vamos falar que é a Confederação do Equador, Confederação do Equador, na página 461 do nosso livro didático. E para entender sem muita delonga, isso aqui é bem basicão, ó. Confederação do Equador foi o seguinte: se formos definir isso aqui, para você nunca mais esquecer, você vai entender que isso aqui foi a tentativa, porque realmente não aconteceu, foi a tentativa de tornar alguns estados do Nordeste, viu, independentes. Mas independentes de quem? De Portugal ou do Brasil? Do próprio Brasil. Tá bom, gente? Independentes como assim? Eles queriam fazer nesses estados do Nordeste, digamos assim, uma espécie de federação republicana. Trocando em miúdos, traduzindo tudo, eles queriam fazer um novo país aqui dentro, tá bom? Eles queriam se separar do restante do Brasil, fazer um novo país republicano, sem as amarras da monarquia, tá bom? Sem se libertando do Brasil de vez, tá bom? E isso aqui foi liderado pela província de Pernambuco. Pernambuco estava encabeçando aí essa chamada Confederação do Equador. Seria um novo estado dentro do Brasil, né? Tá bem? Eu vou colocar o mapa para vocês aqui na página 462, que vai, deixa eu mostrar para vocês um mapazinho onde tem os estados, tirando a Bahia. Os outros estados estavam todos comprometidos com essa Confederação do Equador. Esse aqui seria o novo país, ó, tá bom? Os líderes desse movimento foram, além do Frei Caneca, né? Além do Frei Caneca, que inclusive no Enem aparece um texto dele, né? A gente vai ver daqui a pouco. Além do Frei Caneca, havia também outros como Cipriano Barata, isso, o nome dele é assim mesmo, Cipriano Barata, entre outros revoltosos que estavam ali se organizando para criar a nova federação. O Frei Caneca, ele já tinha participado de outros movimentos, como a Conjuração Baiana, dentro do Nordeste a chamada Revolução Pernambucana, do tempo do Dom João, né? E ele já tinha experiência dessa coisa de estar tentando libertar, apesar de ser padre, né, sacerdote e professor de teologia e geometria.
o Frei Caneca estava muito envolvido em questões políticas, tá? Ele tinha muito envolvimento nessas questões políticas, e toda revolta ele queria estar no meio organizando, então ajudando a organizar. Então, gente, olha só, o basicão dessas páginas seguintes que tem aí é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O primeiro reinado estava começando a quebrar, a cair, e começou com esse tapinha na cara do rei, chamado de Confederação do Equador, do qual ele mandou para lá o Duque de Caxias para acabar com a revolta, acabar com toda a revolta, tá bom? E logicamente ele conseguiu fazer isso, o imperador do Brasil conseguiu, mas isso dava início ao que nós chamamos de fim do primeiro reinado, porque Dom Pedro também havia se envolvido na guerra da Cisplatina, não é? Dom Pedro I, essa guerra, ela aconteceu no primeiro reinado, como eu acabei de falar para vocês, Dom Pedro I, não confundam com o segundo. Então, olha só, a Guerra da Cisplatina foi uma guerra que tinha por objetivo, né, fixar de vez ao Brasil a região sul. Digamos assim, essa região, essa Cisplatina, hoje é um país chamado Uruguai. E o Brasil queria Uruguai, né? O Brasil queria que essa região ficasse logo pertencendo ao Brasil, porque o Brasil havia invadido, né? Só que tinha sido colonizado pelos espanhóis. Então, eles falavam espanhol e não tinham nenhuma identidade com o Brasil, e falavam português. E o Pedro I acabou entrando em guerra, em choque contra essa região, lutando contra a Argentina, que também estava envolvida na região, querendo também tomar posse da região, mas no final das contas, intermediado até pela Inglaterra, essa região acaba se tornando independente, não pertencendo a nenhum dos países, tá bom? Então, nasce aqui a República Oriental do Uruguai, que é o nome dela hoje, República Oriental do Uruguai, nasce no contexto da Guerra da Cisplatina. Resultado de tudo isso? Dívidas, muitas dívidas. Dom Pedro I havia gastado muito dinheiro comprando armas da Inglaterra, comprando treinamento da Inglaterra, comprando munição, comprando tudo enquanto, ficando devendo. A balança comercial do Brasil ficava deficitária. Então, o que acontece quando a balança fica deficitária? O pessoal culpa o governo, né? O pessoal culpa o governo. E de quebra, além dessa guerra da Cisplatina, houve também outro probleminha que Dom Pedro I estava prestes a enfrentar. Afinal de contas, lá em Portugal, quem mandava era o pai dele, Dom João VI. E o Dom João VI, ele morreu, né? Então, qual é o filho mais velho? O filho mais velho é o Dom Pedro I. Então, ele imediatamente viaja para Portugal, a fim de garantir para a família dele o trono. Ele queria ser rei dos dois estados, tá bom? Ele queria ser rei dos dois países. Aí isso começou a pegar muito mal para ele. Aqui no Brasil, o pessoal do Partido Brasileiro não estava mais vendo isso com bons olhos, né? Então começou a articular para que Dom Pedro pedisse logo a saída do Brasil e fosse logo embora para Portugal. Só que aqui tinha o Partido Brasileiro, né? O Partido Português, que por outro lado apoiava o Dom Pedro. Então você já imagine logo a confusão que era, a briga entre os dois partidos, tá bom? Esses aqui eram mais ligados ao que a gente pode conhecer hoje ou chamar naquele tempo de liberais. O liberal é aquele que quer exercer uma economia, uma liberdade econômica e política sem a intervenção do governo. Então eles eram loucos para não ter nenhum governo no Brasil, para que eles pudessem fazer o que quisessem, tá bom? Liberal é uma coisa que a gente vai falar muito ainda no século XX, lá no comecinho do século XX, a gente vai falar que eles organizaram sozinho a economia e tal, enfim, a quebra da Bolsa de Nova York foi exatamente uma quebra também dos liberais, enfim, né? Então, devido a tudo isso, você pode imaginar, teve a Confederação do Equador, teve a Guerra da Cisplatina, não é isso? E agora tinha o problema do trono português. Quem ia ficar? O Dom Pedro acabou assumindo.
e ele estava assumindo os dois tronos ao mesmo tempo. Ele volta para o Brasil e começa a ter problemas com a população, né? E além de tudo isso, começava uma crise econômica sem precedentes, uma crise econômica no país. Essa crise econômica ela começa desde a independência, quando o Brasil pediu 2 milhões de libras emprestados à Inglaterra para pagar a sua independência, tá bom? No momento que o Brasil faz isso, o que é que acontece? O Brasil começa a importar mais, porque a Inglaterra exigiu, nos tratados de 1810, desde lá, que a Inglaterra exigiu a abertura dos portos do Brasil. Ou seja, o Brasil começa a importar mais e exportar menos. E todo país que faz isso, ele entra em crise a curto e médio prazo. O Banco do Brasil quebrou, né? O Banco do Brasil, criado pelo Dom João VI, ele começou a falir. Depois se recuperou mais adiante, mas ele teve um momento muito ruim, né? E a crise ela começa a piorar, porque não melhorou, foi piorar, né? Ela começa a piorar exatamente quando a imprensa começa a pegar no pé do Dom Pedro. Ele começou a ter problemas com a imprensa do Brasil, a imprensa ligada aos liberais e ao Partido Brasileiro. Então, um jornalista acabou sendo assassinado. Assassinaram um jornalista. Resultado de tudo isso, o pessoal começou a colocar a culpa no Dom Pedro. Primeiro, que a essa altura da vida, a essa altura lá, ele não estava mais popular. Não era mais aquele cara que libertou o Brasil de Portugal e proclamou a independência. O pessoal não queria mais saber do Dom Pedro. Primeiro, nem os populares, nem os que liam os jornais, e muito pior, o Partido Brasileiro, que estava em choque com o Partido Português. O Brasil estava prestes a ter uma guerra civil, uma guerra muito grande, né? Essa parte que eu falo do assassinato do jornalista está na página 464. Tá? Lá está escrito em detalhe, mas você vai ler, você vai entender, mas aqui você está compreendendo já aqui no esquema. Então olha só. O Dom Pedro I, tentando recuperar essa popularidade, o que é que ele faz? Ele viaja até Minas Gerais para tentar dialogar, conversar com as pessoas mais do interior, enfim, tentar articular uma política de apaziguamento, não sei o que mais. Só que o problema é quando ele chegou em Minas Gerais, né, o povo recebeu ele com vaias e muito deboche, ninguém queria saber do Dom Pedro, o pessoal fechou as portas, o pessoal bateu em panela. Então foi aquele movimento que ele voltou para casa meio arrasado. Voltando para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, o Partido Português estava prestes a recebê-lo com muita festa, o Partido Português. A receber o Dom Pedro com muita festa. Só que o Partido Brasileiro estava disposto a não deixar. Tá bom? Foi chamada a Noite das Garrafadas. Teve muita confusão, muita briga na Noite das Garrafadas. Pelo nome já dá para a gente inferir que não foi uma noite tão agradável, enfim. Então houve essa confusão entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Fato que o Dom Pedro não viu outra saída. Ele não conseguia mais, em meio a tanta crise, a tanto problema, ele fez o quê? Ele abdicou, né? Abdicando quer dizer, ele desistiu. Ele desistiu de ser rei no Brasil e voltou para ser rei lá em Portugal. Certo? Ele foi rei lá em Portugal. Só que aí é o seguinte, quem ia assumir no lugar dele? Se o filho dele, o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade, né? Olha aqui, é muito importante esse pedacinho. O Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, não poderia assumir o Brasil. Então olha só, na Constituição de 1824, tinha alguns artigos que dizia, no caso do herdeiro não poder assumir, ali pertinho do poder moderador, dizia o seguinte, que o Brasil fosse governado por uma regência até o Dom Pedro II fazer 18 anos de idade. 18 anos de idade. Certo? Até esse momento aí. E foi o que aconteceu. O Brasil agora ia ser governado por regência, que a gente conhece isso aqui como
período regencial. E esse aqui foi o fim do governo de Dom Pedro I no Brasil. O Brasil agora ia ser governado por um período regencial. Quem eram esses regentes, gente? Esses regentes eram ministros e parentes do Dom Pedro, parentes do imperador, né? Do Dom Pedro. E pessoas muito importantes do Brasil que iam se encarregar de educar o pequeno Pedrinho até ele fazer 18 anos de idade. Enquanto isso, o Brasil seria governado por esses ministros, também chamados de regentes. Que ficamos para falar disso na próxima aula, tá bom, gente? Na próxima aula falaremos dos regentes e responderemos algumas questões a respeito desse momento crucial na história do Brasil. Tá bom? Então por hoje é só, fiquem na paz, fiquem sossegados, tranquilos, saúde, se cuidem.